Mas muita gente acha que é assim, né? Pega um produto, passa na pintura e pronto, o carro tá vitrificado. Mas não é bem assim, e é isso que eu vou explicar hoje. Fala família Rabone, a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Al Rabone, aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro, no melhor de todos os sentidos. E hoje um vídeo que muita gente já estava esperando, estava me pedindo: Igor, fala sobre a vitrificação, como que faz, qual que é o passo a passo, e é justamente isso que a gente vai fazer hoje. E ao contrário do que muita gente pensa, a vitrificação não é simplesmente passar um produto no carro e pronto, está vitrificado. Ela inclui várias etapas e é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo hoje. Já fizemos a lavagem. Entender um pouco melhor, a vitrificação é uma proteção para a pintura, e eu costumo até falar que o brilho que essa vitrificação dá, que essa proteção dá para a pintura, é a cortesia diante dos vários benefícios que ela oferece para o carro. Como, por exemplo, ela consegue ter uma proteção até 6 vezes mais resistente que a própria pintura tem por si. Ou seja, a vitrificação ela suporta danos que a pintura jamais poderia suportar. Além de ter uma resistência muito grande a raio UV, ela suporta até fezes de passarinho, agentes químicos, alguns leves riscos e arranhões que a pintura por si não suportaria, mas diante de tantos benefícios, ela tem alguns segredos que eu quero compartilhar com vocês agora. Não é simplesmente aplicar um produto na pintura. Pensa que a vitrificação vai funcionar como um celular. Você tem a tela do celular. Você vai colocar uma película para proteger a tela do celular, né? Então, se você colocar essa película, a película ela vai dar uma proteção para a tela do celular. Mas se tiver mancha de dedo na tela, a tela tiver arranhada e você pôr essa película em cima, a tela vai estar protegida? Vai estar protegida, mas vai estar um tanto de imperfeição lá que deveria ser limpo, né? A tela do celular deveria ter passado por uma limpeza, devia estar sem risco. Por isso que o ideal é pôr uma película na tela do celular quando ele está novo. Comprou na loja, já põe a película. Com o carro funciona a mesma coisa. Quando ele está zero, é o melhor momento de pôr a proteção nele, até para poder não esperar ele danificar para a gente pôr uma proteção. Mas até carro zero ele pode passar por alguns leves danos. E aí quando acontece isso, como micro riscos, né, gerados em lavagem, algumas manchas, a falta de brilho que o carro vai perdendo o brilho com o tempo, a gente então corrige isso. E é por isso que a vitrificação nesse ponto ela é simples, mas não é fácil, porque deve ser corrigido então todas as imperfeições da pintura para aí sim a gente aplicar a vitrificação. E essas etapas para corrigir, ela pode chegar até 8 etapas, que pode obrigatoriamente ser todas usadas ou otimizadas de acordo com a característica e a necessidade de cada carro. Então, entre essas etapas, a gente tem a lavagem técnica, a gente tem a descontaminação da pintura, a gente tem o mapeamento da pintura, a gente tem a etapa de polimento, que é dividida em corte, refino, lustro, e a gente tem a etapa de proteção, que é a vitrificação. Começando ela pela etapa de lavagem. A lavagem técnica é muito importante. E para a lavagem técnica, antes de chegar às vias de fato de fazer a esfregação da pintura, a gente precisa fazer uma pré-lavagem. Essa pré-lavagem, ela vai ajudar a tirar toda a sujeira excessiva do carro, ela vai tirar toda a sujeira grossa, para na hora que a gente for fazer a esfregação, a gente não gerar atrito da sujeira com a pintura e não riscar a pintura. A gente precisa usar um shampoo isento de cera, e se o carro tiver alguma cera, a gente precisa usar um shampoo que remova a cera do carro. Então a gente fez a pré-lavagem, a gente vai entrar com o processo de lavagem. Aí a gente vai dar um banho de shampoo no carro
e aí sim a gente vai vir com o ato de esfregação. Vai vir esfregando a pintura do carro com a luva de microfibra. Nunca usar bucha. Feita a lavagem, o segundo processo é a parte de descontaminação da pintura. O processo de contaminação da pintura é muito importante e é indispensável. E é justamente por isso que a gente precisa fazer ele, seja até para aplicar uma cera. A lavagem, ela tira a sujeira excessiva. A descontaminação, ela tira contaminantes que a lavagem não tira e que esses contaminantes ficam agarrados ali no verniz. E então a gente faz o uso da clay bar para poder fazer a descontaminação da pintura. Passado pela descontaminação, a gente vai fazer a medição de espessura. A gente vai medir a espessura de tinta que tem no carro. Isso a gente vai ter uma menção do tipo da espessura do verniz e se ele vai suportar receber um processo mais agressivo quando necessário ou se ele não vai suportar. Às vezes algum carro ele pode estar com uma espessura de verniz muito baixa e por isso é importante a gente não usar agressividade demais, para não desgastar excessivamente o verniz e deixar ele muito frágil ou até queimar e danificar a pintura. Nessa medição de espessura também a gente consegue descobrir se esse carro tem algum retoque, alguma repintura no carro. O padrão médio para uma espessura de tinta total é de 140 microns até 180 microns. Essa é a média. Pode estar um pouco abaixo, um pouco acima. Muito abaixo e muito acima, alguma coisa está errada. Muito abaixo, muito frágil, muito acima, uma repintura que pode ter sido preenchida com a massa. Passado pela quarta etapa, o processo de isolamento é muito importante. É nessa etapa que muita gente ignora, assim como o mapeamento da pintura, muita gente ignora o isolamento e é onde acontece danos nas partes plásticas e sensíveis do carro, onde não pode ter contato com os produtos e o processo de polimento, com plásticos, borrachas, alguns frisos de porta, retrovisor, a parte preta do retrovisor, e o isolamento então ele vai ajudar a proteger para não danificar essas peças e também o isolamento na parte do compartimento de motor e grades, que vai ajudar ao pó gerado no polimento não entrar nessas áreas e facilitar a limpeza após o polimento. Passado pelo processo de isolamento, a gente então entra na parte do polimento. Nessa parte do polimento, a gente vai identificar a primeira coisa, o tipo de verniz de cada carro. Tem verniz médio, verniz macio e verniz duro. É dividido mais ou menos dessa forma, uma linguagem figurativa. O verniz macio é um verniz mais sensível, ele não pode receber uma agressividade muito excessiva, senão você desgasta demais o verniz e até proporciona marcas de boina com muita facilidade nesse tipo de verniz. Os carros europeus como BMW, Audi, Porsche, Mercedes, eles têm um verniz um pouco mais duro, então ele suporta e às vezes é até necessário usar uma agressividade maior para poder corrigir as imperfeições da pintura. Então a gente precisa, já que a gente fez a medição de espessura e agora a gente precisa identificar o tipo de verniz, a gente vai alinhar a medição de espessura, o que ele suporta receber de agressividade, de acordo com o tipo de verniz desse carro e a necessidade de acordo com o tipo de imperfeição e a quantidade de imperfeição. Na etapa de polimento, a gente tem basicamente 3 etapas que podem ser otimizadas ou equilibradas num processo que a gente chama de equilíbrio de agressividade, beleza? A gente tem o processo de corte, refino e lustro. Corte é um processo mais agressivo para corrigir defeito, corrigir riscos mais agressivos. O refino é um processo, como o próprio nome fala, mais refinado. Ele vai ali dar um acabamento, um brilho e corrigir imperfeições que a agressividade do corte vai deixar. O lustro já é um processo, como o próprio nome fala, é para lustrar, intensificar o brilho e a profundidade dos reflexos. Então, a gente pode usar os 3 processos ou a gente pode usar um desses processos. Então, é importante a gente criar esse projeto para cada carro, para corrigir as imperfeições da pintura do carro. Entre cada uma dessas etapas é muito importante usar o álcool isopropílico com água destilada, o famoso revelador de holograma. Ele vai mostrar se a peça foi realmente corrigida ou se o produto de polimento está escondendo algum defeito, e ele também vai tirar os resíduos do composto polidor para proteção, no caso a vitrificação, ter uma fixação, uma ancoragem melhor no verniz. É um processo indispensável e nunca deve ser feita uma vitrificação sem o uso do IPA, o álcool isopropílico com água destilada, conhecido também como revelador de holograma. Depois do processo de polimento, é muito importante
Fazer uma limpeza no carro para tirar qualquer resíduo de polimento. Algumas pessoas lavam o carro, aqui a gente faz o uso do vapor para poder fazer essa limpeza pós-polimento, para esses produtos e esses resíduos do polimento ali não atrapalhar um pó ou uma manchinha ou alguma coisa não cair. Muita gente faz o processo de lavagem, a gente aqui usa o vapor para fazer esse acabamento após o polimento e antes da vitrificação. Feito isso, aí sim a gente vai entrar na parte de vitrificação. Aqui o vitrificador que eu uso é o vitrificador da Nanziol, um vitrificador turco. Eu uso o modelo ZR53, é um dos produtos mais tops entre o custo-benefício, os benefícios que ele oferece pelo custo que ele tem, é um dos que eu achei mais interessante e por isso eu trabalho com ele. Na caixa dele vem o adesivo, pads de aplicação, o produto, duas microfibras, uma para fazer a remoção do produto e outra para dar acabamento, e vem as luvas para a gente trabalhar com proteção. Antes de fazer a aplicação desse produto é muito importante usar o Clean, que é um produto fornecido pela Nanziol também. Nesse caso aqui, ele é um pouquinho diferente do revelador de holograma, porque ele é isento dos corantes que normalmente tem nos reveladores de holograma. Então ele é um pouco mais puro, ele vai ter uma eficiência um pouco melhor e o fabricante, no caso Nanziol, indica que seja feito o uso desse produto antes da aplicação da vitrificação, beleza? Na hora da aplicação, a gente nunca vai cruzar os movimentos com o produto da Nanziol. Outros produtos, eles têm o método de cruzar o movimento, fazer o movimento jogo da velha. Mas no caso da Nanziol, a gente vai fazer um S e em seguida a gente vai fazendo movimento ou na vertical ou na horizontal, fazendo linhas, certificando de que toda a área está sendo preenchida. Uma área que não estiver preenchida, ela vai ficar com imperfeição. A formação de bolhas. Quando a gente aplica o Nanziol, ele vai ficar líquido e conforme ele vai curando, a gente vai tirar o excesso desse produto e ele vai formando microbolhas. Quando ele formar as microbolhas, esse é o momento ideal para a gente usar a primeira microfibra para remover o excesso de produto e a segunda microfibra para dar o acabamento. A gente sempre vai fazer áreas pequenas, faz um quadrado 40 por 40, faz outro e assim vai. A gente nunca vai fazer igual cera, sai aplicando o carro inteiro, depois vai vir correndo tirar. Qualquer resquício de produto que não for removido da forma correta vai gerar um problema no carro e às vezes pode se tornar dano irreversível. Isso acontece muito em peças vizinhas, na divisa de uma peça e outra, a gente sempre deixa um pouquinho de produto ali, passa despercebido. Então tem que ficar muito atento. Encostar a mão no carro e vitrificar por cima vai manchar a pintura do seu carro, você vai conviver com esse dano no seu carro ali por muito tempo. Então é muito importante, qualquer erro, é muito simples, mas não é fácil, qualquer erro pode gerar dano irreversível. Eu deixei um excesso de produto ali, eu deixei um excesso de produto no meio do capô, ficou uma mancha. Gente, já era. Se vacilar, já era. Então é um momento que é hora de desligar o celular, parar de conversar com um amigo, parar de fazer tudo para poder se dedicar exclusivamente a essa atividade. Qualquer erro pode ser fatal na hora da aplicação. Depois de aplicado no carro inteiro, é muito importante a gente respeitar o tempo de cura. A vitrificação funciona assim, a gente aplica, tira o excesso e aí tem um tempo de cura. No caso do Nanziol, são 48 horas para o carro ser exposto ao tempo. Esse tempo é onde esse líquido que a gente aplicou, ele vai estar se formando uma película resistente. Então é muito importante respeitar essas 48 horas. Se cair água, se passar produto, vai manchar a pintura, vai danificar o processo de cura do produto e ele não vai alcançar a cura completamente, você vai perder total eficiência na proteção, além de até danificar a pintura do seu carro. E depois das 48 horas é só curtir o brilho e proteção que pode chegar até 3 anos na pintura do carro. Uma dica importante é cuidar da forma correta. Não adianta fazer um trabalho de vitrificação e achar que seu carro está blindado. É indispensável cuidados básicos com o carro, lavar da forma correta, usar o shampoo correto. Isso tudo vai ajudar a você ter uma durabilidade maior no produto e um desempenho melhor na proteção.
Então é isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação e vamos daquele jeito. Vamos junto. Where have all the pictures gone? This place was home.